ontem? Ah, tá certo. Para a aula. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo aí a tela sobre a apresentação? Tá aparecendo? Então, vamos lá. Gente, ó, aula passada a gente terminou a parte de invalidade dos negócios jurídicos, mas aí tinha ficado essa parte de representação, que é bem curtinha, que também faz parte dos negócios jurídicos, né, que era para ter visto um pouquinho mais na frente. Mas a gente, para encerrar tudo de negócio jurídico, né, e fechar a porta e apagar a luz de negócio jurídico, aí a gente vai finalizar essa parte de representação, tá? Então, vamos lá. Mas, assim, depois que a gente terminar essa, que essa é bem curtinha, a gente vai entrar em atos ilícitos, certo? Vamos lá. Então, negócio jurídico, representação. Bom, o artigo 115, ele fala assim: os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Do artigo 116, a manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes produz efeitos em relação ao representado. O que é o negócio jurídico representação? Na realidade, o negócio jurídico representação é quando uma pessoa é autorizada por outra a agir em interesses, né, nos interesses daquela primeira. Então, a representação é a outorga de poderes que se dá a alguém para que essa pessoa represente outra pessoa. E essa outorga de poderes pode acontecer por meio da lei ou então por meio do próprio interessado, da vontade do interessado. Então, existem algumas circunstâncias em que a representação é legal e essa representação não decorre de um negócio jurídico. Ela é uma representação que decorre de uma intenção do legislador. O legislador, quando diz que os absolutamente incapazes serão representados pelos seus pais, vamos dizer assim, no caso dos menores, com idade inferior a 16 anos, que devem ser representados, que serão representados pelos seus pais, né, na vigência do poder familiar. Então, o legislador, ele especifica que aquela pessoa que é menor de idade, absolutamente incapaz, não vai poder manifestar a sua vontade. E que quem vai manifestar a sua vontade, a vontade daquele menor, é o seu representante. Né? Então, portanto, não é um negócio jurídico, é um munus, é uma obrigação. Então, o legislador, ele estabelece representação que decorre de poderes outorgados pela lei e depois, lá mais para o 115 e na parte especial do Código, ele vai tratar da representação que é outorgada pelo próprio interessado ao representante. Então, a representação, lá nos idos do direito romano, nos nossos primórdios, né, ela não era admitida, não cabia na cabeça dos romanos que uma pessoa pudesse falar por outra. Na realidade, era como se eles entendiam a representação da seguinte forma: como se você entregasse um cheque em branco para o outro e dissesse: olha, você tira da sua cabeça os seus argumentos, você tira da sua cabeça a sua manifestação de vontade, que eu estou lhe dando esses poderes para você decidir por mim. Mas vamos pensar, a pessoa, o representante, ele decidia de acordo com o que ele achava que era melhor. Então, ele não estava ali só para ser um instrumento do representado. Dentro da representação, a gente tem dois polos. A gente tem o representante do lado e o representado do outro. O representante é aquele que recebeu os poderes. O representado é aquele que outorgou os poderes. Então, aquele que a lei disse, né, determinou que seria representante de alguém, essa representação, ela é uma obrigação, ela não decorre de um negócio jurídico. Então, o artigo 115, ele diz: os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. E aonde é que ele se torna um negócio jurídico? Quando essa representação decorrer de uma manifestação de vontade do interessado em ser representado por uma determinada pessoa. E o artigo 116, ele traz a manifestação de vontade pelo representante, aquela externada pelo representante,
nos limites dos seus poderes, ou seja, obedecendo todos aqueles poderes que foram apontados no instrumento, produz efeito em relação ao representado. Ou seja, quem vai sofrer as consequências daquele negócio jurídico realizado pelo representante será o representado. Então, primeiro ponto como é que a gente visualiza a representação como negócio jurídico? A gente visualiza isso principalmente no dia a dia, na outorga de procuração, né? Então, eu não vou estar em Fortaleza no momento em que eu tenho que assinar o aditamento do meu contrato de prestação de serviços educacionais junto à Unifor. Aí eu deixo uma procuração para a minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para uma dessas pessoas ir lá na Unifor e assinar o meu aditivo. Aí a gente pergunta, e os efeitos, né? Os efeitos serão para o representado, ou seja, eu que estou otorgando a procuração, eu que estou otorgando poderes dentro de uma procuração para alguém me representar nesse contrato, sou eu que vou me obrigar neste contrato. O representante é um mero instrumento. E o que o representante pode fazer? Ele pode fazer tudo aquilo que eu tenha otorgado para ele. E o que ele não pode fazer? Tudo aquilo que exceda o limite dos poderes que eu otorguei, certo? Então, assim, ele pode ir lá na Unifor me representar para assinar o aditamento, mas ele não, se na minha procuração, que eu otorguei para eles, não estiver dizendo, ele não pode ir, por exemplo, me representar na reunião condominial lá do meu edifício. Então, a representação, ela fica condicionada, né? E os efeitos dessa representação, de tudo aquilo que o representante faz em nome do representado, fica condicionado a se foi ou não foi realizado o negócio, ou se foi ou não foi manifestada a intenção, respeitando os limites dos poderes recebidos. O advogado, por exemplo, quando recebe procuração do cliente dele, só pode fazer aquilo que tem escrito na procuração. Então, não é toda... às vezes a pessoa diz assim, eu não vou dar procuração para ninguém, porque vai que essa pessoa pode vender meus bens. Essa pessoa só vai ter poderes para vender seus bens se na procuração estiver dizendo que ela tem poderes para vender seus bens. Então, a procuração que se confere para o advogado dá poderes para ele realizar os atos necessários à tramitação do processo, ao ajuizamento da ação, então, a apresentação dos recursos. Mas, se não tiver esses poderes, ele não vai poder realizar os atos em nome do seu representado. Então, o primeiro ponto a saber é, o legislador, ele define em que situações não é negócio jurídico, é munus, é obrigação. Então, quando ele diz que determinada pessoa representa, e ele impõe, ele diz que o representante é tal, então, nesse caso, essa representação é uma representação legal, ela é deferida, especialmente no caso no caso do direito de família, né, aos pais, né, em razão dos filhos menores, aos tutores, em razão dos tutelados, das pessoas tuteladas que estejam sob sua tutela, aos curadores, no caso dos curatelados de pessoas que estejam sob a interdição e tenha sido deferido a esse interditado um curador. Então, essa representação é uma representação que decorre da lei. A representação legal decorre da lei. A representação convencional ou voluntária decorre de um negócio jurídico, e esse negócio jurídico específico se chama mandato, né? Às vezes a gente até pode associar com o mandato do político, né? O político, ele está lá na Câmara, ele está lá, o parlamentar está lá no Senado, porque foi a gente que outorgou poderes para ele por meio do voto, né? Então, esse nome mandato, ele tem a ver com representação. Então, a pessoa tem um mandato de 4 anos, ela está representando o povo durante o período de 4 anos. Ela não está lá por conta da vontade dela, ela está lá para fazer alguma coisa
por outra pessoa. No caso do político, está lá para fazer pelo povo, né? No caso do particular, está lá para fazer pelo seu representado. Então, a representação pode ser legal ou convencional ou voluntária. Bom, lembrando, a representação legal, ela é um munus, ela é uma atividade obrigatória. É um encargo que alguém recebe em decorrência de algum fator, né? Então, o legislador diz, em tal caso, o representante é X. Então, ele não pode simplesmente deixar de ser representante, vamos dizer assim, por vontade própria. Ah, eu não quero ser representante. Não é isso. Então, se eu tenho meus filhos são menores, o representante legal deles sou eu. Eu não posso simplesmente abdicar, né, da representação deles. Quando é que eu vou perder a representação deles? Quando acontecer algum fato que retire a minha capacidade, que retire a minha possibilidade de representá-lo, como na suspensão do poder familiar, na destituição do poder familiar. Então, a gente tem, né, a representação legal, né, é uma atividade obrigatória, instituída em razão da necessidade de se atribuir a alguém a função de cuidar dos interesses dos incapazes, supre a falta de capacidade do representado, então o representante é quem vai realizar os negócios em nome do representado, o representado não poderia realizar esse negócio sozinho, pessoalmente, por conta da sua falta de capacidade. Então, portanto, o representante, ele é uma pessoa que tem plena capacidade e vai suprir a capacidade que falta ao representado. Ela é uma obrigação de caráter personalíssimo, né? Então, se eu sou representante dos meus filhos, eu não posso passar para minha mãe, para meu pai, para outra pessoa, né, a representação dos meus filhos, a não ser que aconteça algum fato que me retire a representação, que é basicamente naquelas situações de suspensão do poder familiar, de destituição do poder familiar, tá? Nem a alteração da guarda é suficiente para retirar a representação. Guarda é uma coisa, representação é outra coisa, tá? Então, a representação não é só o poder de você representar. Junto com esse poder, existem algumas outras obrigações que vêm embutidas na representação, né? Então, você tem a obrigação de cuidar bem, cuidar adequadamente, e corre-se o risco, no caso, por exemplo, do tutor, de, ao final dessa representação, quando o menor se tornar maior, quando o tutelado se tornar plenamente capaz, ele ir buscar, né, na justiça a averiguação, né, sobre as contas, no caso, a prestação de contas. Então, o tutor, por exemplo, tem a obrigação de prestação de contas, é um representante que, dentro dos seus deveres, está lá a obrigação de prestação de contas, já que ele está cuidando de interesses de um terceiro, né, não são dos próprios interesses. Então, em relação à representação legal, a gente também tem o seguinte, existem pessoas plenamente capazes que optam por serem representadas por outro. Onde é que está isso? Isso aí, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também chamado de Lei Nacional de Inclusão, existe o termo de consentimento assistido. Não, depois eu vou me lembrar como é o nome, tá? Mas, assim, o fato é, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele prevê que as pessoas que sejam incapazes, absolutamente incapazes, que no caso são só os menores, possam ser representados, né? Tá lá no Código Civil, tá lá no Código Civil, e naquelas situações muito específicas em que é necessária a representação, porque não há a menor condição da pessoa manifestar nenhum tipo de vontade. Ocorre que, né, por opção, a pessoa que é plenamente capaz, mas se sente insegura, ela pode nomear, pedir ao juiz que nomeie alguém para funcionar
como um assistente, né? Ela é plenamente capaz, mas ela, por opção, ela pode pedir um assistente. Então, em relação ao assistente, esse assistente, ele não vai representar, ele vai apoiar, tomada de decisão apoiada. É isso não, né? Agora, quando eu falar apoiada, veio o restante. Então, a tomada de decisão apoiada, ela não é um caso de representação, tá? Ela se assemelha a uma assistência, mas não a representação. Temos outras situações em que a representação acontece, vamos dizer assim, de forma massiva, né? Então, o sindicato, né, funciona como um representante dos interesses dos seus associados, dos profissionais que estão vinculados àquele sindicato, e vai questionar na justiça algum direito referente à categoria. Né? O síndico da massa falida, o síndico dos condomínios, os inventariantes, são considerados representantes também legais. Por quê? Porque está lá dizendo na lei que a massa falida será representada por um síndico. Quem é esse síndico? É alguém que o juiz vai nomear para administrar temporariamente essa massa falida, os bens, os interesses de uma empresa que esteja em liquidação, até que ela seja liquidada, ou, no caso, quando há recuperação judicial, até que ela retorne à atividade. Então, é um terceiro, é uma pessoa que não faz parte do quadro social, é alguém que o juiz diz, olha, você vai ser fulano de tal, estou lhe nomeando como síndico dessa massa falida. Então, o síndico da massa falida é um representante legal, mas quem nomeia? Quem nomeia é o juiz, tá? O condomínio, ele é uma forma de copropriedade em que se elege uma pessoa ou duas pessoas para a administração desse condomínio, dos interesses dos condôminos. Então, o síndico do condomínio, ele é um representante legal, né? Mas essa representação, ela tem um outro momento, ela vem de uma assembleia em que as pessoas escolhem aquele síndico, tá? Mas a lei determina quem é que representa o condomínio? O síndico, tá? Agora, como esse síndico será escolhido, aí você vai ter que buscar na legislação específica e também na convenção de condomínio para determinar questão de quórum, questão de atribuições, né? De tempo de mandato, de como essa administração funciona, se ela é monocrática, se ela é formada por um colegiado, se existe mais de um síndico. Então, tudo isso vai estar lá na convenção de condomínio. E o inventariante, ele é o representante legal do espólio. Então, faleceu uma pessoa, morreu uma pessoa, abre-se a sucessão. Aquela massa que faz parte, a massa patrimonial que faz parte do espólio, que contém tanto créditos, quanto débitos, quanto bens, quanto direitos, né, tudo isso junto, essa massa patrimonial, ela vai ser administrada por alguém que o juiz vai nomear. Então, o juiz nomeia o inventariante. No caso dos inventários extrajudiciais, né, o inventariante é aquela pessoa que está lá na escritura de inventário atribuída com essa função, né? Então, muitas vezes o inventariante, dentro dos processos judiciais, onde não há um acordo, né, uma harmonia entre os herdeiros, esse inventariante às vezes muda de figura, às vezes é o cônjuge, né, o viúvo-meeiro, a viúva-meeira, depois com o arrastar do tempo, né, passa para outra pessoa, um filho, outro filho, e muitas vezes pode chegar ao ponto do juiz determinar que uma pessoa estranha seja considerada como representante do espólio, portanto, nomeada como inventariante. Bom, vamos lá. A representação convencional. O que é que caracteriza a representação convencional? É aquela que é um negócio jurídico. Primeiro, decorre de autonomia de vontade. Alguém quer
nomear outra pessoa para lhe representar. Então, eu quero nomear a Gorete como minha representante para uma finalidade X. Eu manifesto a minha vontade, eu escolho, eu nomeio, eu especifico, inclusive, quais são os poderes. Como é que eu faço isso? Como é que eu exteriorizo isso? Eu exteriorizo com uma procuração. Eu faço um documento em que eu coloco lá, otorgante, Adelaide, otorgada, Gorete, e aí eu digo quais são os poderes, ou quanto tempo vai durar esses poderes, ou quais são as restrições em relação ao representante, ao procurador. Né? Então, eu vou especificar e exteriorizar tudo isso. Eu vou fazer uma procuração para durar 2 anos. Aí a pergunta, tá, mas durante esse período de 2 anos, eu fico amarrado a quem eu nomeei como procurador e não posso fazer nada? Eu não posso retomar? Aí a gente diz, gente, do mesmo jeito que é da autonomia da vontade, a outorga dos poderes é da autonomia da vontade, a revogação desses poderes. Eu posso mudar de ideia e dizer, não quero mais que a Gorete seja a minha procuradora. Mas não passou o período de 2 anos. Mas eu dei poderes, eu retiro os poderes. O que é importante de tudo isso, já que eu posso tanto otorgar como revogar esses poderes? Eu preciso informar a pessoa a quem eu dei os poderes que ela não mais vai ter os poderes, para que ela não use mais a procuração e, se acaso ela utilizar a procuração, eu não responda mais, porque ela já tinha ciência de que não tinha mais poderes. Então, fiz uma procuração para 2 anos. E aí, com 6 meses, eu me arrependi. Aliás, saí do cartório e me arrependi. Posso revogar? Posso. Posso revogar, sim. Como é que a gente revoga uma procuração? Do mesmo jeito que a gente faz. Tá? Bom, e se por acaso eu tiver feito um documento particular, eu posso só rasgar? Bom, se for a única via, pode sim só rasgar, mas é muito importante que você dê ciência à pessoa, que você informe a pessoa, que você crie um documento informando essa pessoa de que ela não tem mais poderes. Porque tudo que ela fizer até a data em que ela tinha poderes lhe envolve, lhe obriga. Tudo que ela fizer depois da data de que foi cassado, que foram cassados esses poderes, ela responde. Não lhe envolve, não lhe obriga. Mas o importante é que você comunique que ela não tem mais esses poderes, tá? Professora, então, oi. Só uma dúvida. É que eu não escutei direito na hora que a senhora falou. Se eu não revogar, tem uma duração a procuração? Ela pode ser uma procuração para uma determinada finalidade, e aí ela se exaure quando terminar essa finalidade. Tá. Ela pode ser uma procuração por tempo determinado, entendeu? Se Então, não tem nada pensar, dizendo de tempo, ela vai até... até você revogar, ou até a pessoa morrer, porque Quando eu vou com no a morte cartório há a revogação. Quando eu vou no cartório para revogar, eles não notificam a pessoa, eu que tenho que avisar. É isso. Na realidade, eles notificam a pessoa. Eles Notificam. notificam a pessoa. Entendeu? Tá. E é importante que, se o cartório não notificar, que você notifique. Porque isso tem a ver com você. É você que continua respondendo. Então, vamos pensar aqui. Olha como as coisas são. Ó. Se você escolheu uma pessoa para ser seu representante, é porque você tem confiança nessa pessoa. Se você escolheu mal, a responsabilidade é sua. É porque Olha quando eu como me as coisas mudei, são. eu saí fazendo procuração para Deus e o mundo. Aí depende, por exemplo, para que você fez a procuração? Você fez a procuração para alguém lhe representar numa reunião de condomínio? Entendi. Se foi a reunião de condomínio do dia 10 de fevereiro, então, depois desse dia, depois dessa reunião de condomínio, exauriu. Por isso que Essa tem que pessoa não tem amarrar mais bem, né? poderes. Mas assim,
posso fazer uma procuração para representar alguém, para me representar no meu casamento? Posso, né? Eu já vi isso, o pessoal assinando coisa de casamento, outra pessoa com procuração. Achei Sim, tão estranho isso. é estranho, mas é legal, né? Assim, é porque a gente espera que o casamento seja uma coisa tão pessoal, Tão que a simbólico. gente acha que é tão importante que a pessoa não mandaria outro, né? Mas, Uhum. assim, recentemente, o casamento civil, né, que é o casamento civil do filho de um amigo, de um casal amigo, né, ele estava em São Paulo e ela estava aqui, a moça estava aqui. E eles queriam casar logo. E o pai foi o procurador no casamento e a juíza de casamento, quando perguntou se ele aceitava a fulaninha de tal, e ele disse, sim, aceito, em nome do meu filho, sim, aceito, né? Então, Professor, não parece assim aquela época do Império, que o pai ia lá e casava a filha? Ó, obrigada. a diferença é que, nesse caso, você tem que ter um documento que diga exatamente quais são os poderes que estão sendo repassados. Então, por exemplo, você vai casar, você vai dizer quais são os poderes que estão sendo repassados. É poder para casar? É para casar sob o regime de comunhão universal, comunhão parcial, separação total? Com Não tem quem que que ser bem você vai específico, casar? né? Você tem que Bem deixar tudo bem específico. específico. Exatamente. Porque você vai manifestar a sua vontade dizendo que você aceita aquilo ali com todos os encargos, né, que aquilo vem junto. Né? Então, vamos pensar. Se eu autorizo alguém a me casar, eu tenho que dizer quem é a outra parte. Qual é o regime de bens que eu escolhi, né? Para que não se faça a vontade do representante, mas a vontade do representado. Porque é o representado que vai se vincular àquilo que foi declarado pelo representante. Né? Então, oi, diz. E o oposto, falando de casamento. Eu casei, ok, aí eu quero me divorciar, mas aí eu saio de casa, mas não faço divórcio. Então, eu continuo atrelado e o que um fizer, o outro vai ficar respondendo direto e indiretamente. Casamento é assim, né? Enquanto você não se descasar, né, você fica atrelado. Mas, assim, nem tudo você vai responder, porque existe também a questão da separação de fato, que é o período em que você não está mais com a pessoa e que, em algumas circunstâncias, aquilo que a pessoa fizer pode não resvalar em você. Mas aí também é o seguinte, não é certeza nenhuma de que não vai resvalar. Pode não resvalar. Então, daqui que você vai provar que você já não vivia mais um casamento e estava numa situação de separação de fato, né? Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho. E casamento é assim mesmo, né? Só se desfaz com a morte ou com o divórcio. Só tem esses dois jeitos. Se a pessoa ficar procrastinando, né? Ela só vai criar novas obrigações que ela já poderia ter se desvencilhado. Então é o seguinte, decidiu por se divorciar, se divorcia. Não fica aquele negócio, eu não sei, daqui a não sei quantos anos. Se divorcia. Né? Porque são menos, porque cada dia vai surgindo mais um problema, mais um nó para desamarrar. Então, mas eu tenho filho. Mas assim, ter filho não impede divórcio, não. Né? Você resolve o problema dos seus filhos de outro jeito, com outras ações. Divórcio é para você se desamarrar das obrigações com outro cônjuge. Vamos lá. Quem pode ser mandatário? Quem pode receber poderes em procuração para representar outra pessoa? Por incrível que pareça, o menor entre 16 e 18, né, aquele não emancipado, ele pode ser representante. Gente, não me perguntem por quê. Eu não sou capaz de entender por que um menor entre 16 e 18, não emancipado, pode representar alguém que seja plenamente capaz. Mas, né, tá lá, a lei diz que ele pode ser mandatário. Então, se ele pode ser mandatário, a gente admite, certo? Bom, o que mais? Aí a gente chega aqui no artigo 117, né, que trata do chamado autocontrato.
que é esse autocontrato? Esse autocontrato é uma novidade. Novidade é meio velho, né? Assim, é uma coisa que foi inserida um instituto que foi inserido no Código de 2002, que não existe no Código 16, e ele tem a ver com a possibilidade de você estar presente nos dois polos de uma relação jurídica. Então, como é que funciona a representação? Quando você recebe poderes de alguém, você recebe poderes para zelar pelos interesses dessa pessoa, para representar essa pessoa e zelar pelos interesses dela. Então, se eu recebi poderes para vender o imóvel de alguém, então, portanto, eu posso vender. O que é que significa isso? Que eu não poderia comprar o imóvel que eu recebi os poderes para vender. Por quê? Porque aí eu estaria no polo aqui representando o vendedor e no polo aqui como interessado comprador. Aí a gente pergunta, se eu como representante desse lado, eu tenho a obrigação de zelar pelos interesses do meu representado, como é que eu, desse lado, como interessado, vou conseguir conciliar o meu interesse pessoal com o interesse daquela pessoa que eu estou representando? Na hora de pesar os interesses, é óbvio que o meu interesse vai ser mais pesado do que o interesse do representado. É óbvio que na hora do negócio eu vou querer ganhar mais vantagem do que a pessoa que eu estou representando. E que não era para ser assim, né? Era para exatamente você garantir com a representação que a pessoa pudesse ter toda a possibilidade de zelo, de cuidado com o seu interesse. Então, primeiro ponto, essa proibição, né, de você ficar num polo e no outro, né, é exatamente por conta disso aí. Isso aí o Código Civil de 16 não permitia. Aí o Código de 2002 chega e diz o seguinte, olha, mas se eu estou ciente, eu, vendedor, outorguei poderes para alguém vender o meu imóvel, mas eu estou ciente de que a pessoa para quem eu outorguei os poderes para vender é o interessado, então não tem ninguém sendo prejudicado porque eu tenho ciência disso e eu estou outorgando poderes sabendo disso. Então, o que é que o legislador disse? Olha, se você, como representado, outorgar poderes para alguém que tem interesse direto nesse negócio jurídico para o qual você outorgou esses poderes, então está tudo às claras, está tudo transparente, você não pode esperar algo diferente da outra parte. É claro que ele vai pender mais para os interesses dele do que para o seu, mas resta a você especificar os termos dessa representação para não correr esse risco. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma casa que vale 500, aí eu chego para o meu melhor amigo e disse, olha, não vou poder estar em Fortaleza, eu vou lhe passar uma procuração, você vai vender essa minha casa. A minha casa vale 500. Você pegue a melhor oferta que tiver, na pior das ofertas que existir, eu baixo para 450. Mas eu quero que você foque em 500, porque eu quero é 500. Ok. Aí eu venho o bonequinho aqui, tá aqui do outro lado de novo. Aí ele tá interessado na casa, para comprar a casa, aquele negócio todo. Aí eu pergunto para vocês, ele vai fazer esforço para vender a casa para ele mesmo por 500? Ou ele vai preferir vender por 450? Quem é o santo que vai vender pelos 500 quando tinha a oportunidade de vender pelos 450? Então, é esse o ponto. Mas se eu outorgo poderes para ele e digo, olha, fulano, é o seguinte, tu tem poderes para vender, mas tu vai poder comprar também. Então, a proposta é essa, é 500. Você tanto pode vender para o estranho, como você pode comprar. Ponto. Está tudo às claras e, portanto, é válido. Então, o artigo 117, ele diz o seguinte, salvo se o permitir a lei ou o representado, e aí, salvo se o permitir a lei, a gente vai lá para a parte especial, no chamado mandato em causa própria, né, que é um contrato que funciona, que
pessoa é representante do vendedor e é o mesmo comprador, né? Então, é um tipo de contrato. Então, ele diz, salvo se o permitir a lei, como permite, né? Ou o representado, se ele fizer essa procuração em causa própria. É anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Autocontrato não quer dizer que você está realizando um negócio com você mesmo, não. Na realidade, você está realizando com outra pessoa, você só é o instrumento da outra pessoa. Mas, assim, o nome que foi dado foi esse, e a gente entende como celebrar um contrato onde você é o representante do vendedor e, ao mesmo tempo, o interessado da parte contrária, tá? Então, se a lei não tiver previsão expressa, como no caso do mandato, espera aí que a Rafa botou aqui, quem foi que botou aqui? Deixa eu olhar aqui cadê o chat, meu Deus do céu? Cadê? Ó, peraí. Tá aqui, ó. A Rafa botou aqui o 683, que é da parte especial do Código. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará perdas e danos. Não, Rafa, não é esse daí. Perto desse daí tem outro dispositivo que fala do mandato em causa própria. Mas, assim, esse daqui é em relação aos contratos que têm natureza semelhante a uma promessa de compra e venda. Então, como o mandato ou a procuração, né, se ela tiver uma cláusula de irrevogabilidade, então não pode, o outorgante não pode revogar essa procuração, e se por acaso ele revogar essa procuração, ele vai pagar a indenização por ter revogado alguma coisa que ele não poderia revogar, tá? É isso daí, tá? Não, na realidade, assim, esse aí tem a ver, mas esse dispositivo que está na nota de aula tem a ver, mas não é o que trata especificamente do mandato em causa própria. Do mandato em causa própria é pertinho dele, do 683. Mas, assim, o fato o que acontece quando você tem um mandato em causa própria? Você tem alguma coisa semelhante a uma promessa irrevogável de compra e venda, com os mesmos requisitos, exigindo, inclusive, a apresentação das mesmas certidões, como se fosse uma promessa de compra e venda. E por isso ele é irrevogável e ele vale, inclusive, após a morte. Todas as procurações cessam com a morte, né? A pessoa passou uma procuração em vida, morreu, o que acontece? Pode botar junto dentro do caixão, porque não serve mais não, tá? Não pode usar. Então, a procuração, ela se extingue, o negócio jurídico de representação convencional do tipo procuração se extingue com a morte, ou com a revogação, né? Então, se extinguindo com a morte, ela não vale após a morte. Mas o mandato em causa própria, que tem lá no 600 e tanto, ele vale depois da morte, porque ele tem natureza de contrato de promessa, contrato de compromisso, e por isso que ele é considerado como irrevogável, né, que é o 685, que a minha monitora, que a Rafa, que é a minha monitora, já mandou aqui. Espera aí, tá aqui, ó, 685. Conferido por o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis, objeto do mandato, obedecidas às formalidades legais. Ou seja, tudo que tem no artigo 685 é de que o contrato de mandato em causa própria, que é uma espécie de autocontrato, ele tem a mesma natureza de uma promessa de compra e venda, ele não se extingue com a morte de alguma das partes, não gera obrigação de prestação de contas, já que a obrigação de prestação de contas é típica de quem recebe uma outorga de poderes, né? E também permite que o outorgado transfira para ele mesmo o bem que ele funciona também como representante do vendedor, tá?
Então, o 685, ele complementa o 117 sobre o autocontrato, tá? Então, parágrafo único do 117, ele diz: para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. O que ele quer dizer? Subestabelecimento é quando você repassa poderes que você recebeu. Então, se eu sou procurador de alguém, recebi os poderes, uma procuração para representar essa pessoa, se eu subestabelecer para um terceiro esses poderes, né, se for permitido, tiver na procuração dizendo que é permitido o subestabelecimento, então, se eu subestabelecer para um terceiro, né, para uma outra pessoa, essa pessoa vai ter os mesmos poderes que eu tinha originalmente. Ocorre que, às vezes, por conta desse impedimento de que a pessoa tem que saber que está otorgando poderes para quem tem interesse no negócio, né, quando ela não sabe disso, quando ela está sendo enganada, né, o parágrafo único do 117 vai socorrê-la no sentido de que vai evitar que as pessoas façam uma relação triangular com a intenção de lesar, né, aquele outorgante. Como é isso? Eu outorgo poderes para o João vender a casa. Mas o João não me diz nada que ele quer a casa. Então, eu só outorguei poderes para ele vender. Aí o João pega e diz o seguinte: vamos fazer um negócio aqui, uma esperteza, uma marmota, que vai dar certo. O João pega, subestabelece os poderes que eu conferi para ele para o Antônio. Aí o Antônio aparece lá na escritura de compra e venda como sendo o representante do vendedor e o procurador original, né, o José, está lá como vendedor e aparentemente não tem nenhum problema. Então, a questão é, aquilo que não pode ser feito pelo procurador, não pode ser feito também por quem tiver recebido os poderes subestabelecidos. Se o procurador não pode comprar, aquele que recebeu os poderes, entendeu? E criar essa relação triangular, com a intenção de criar essa relação triangular, não vai impedir que esse primeiro continue não podendo comprar. Eu não sei se vocês estão captando. Abre os microfones aí para saber se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Professora, Oi. eu até entendi, mas agora eu fiquei só numa dúvida, não sei nem se a senhora falou, mas é porque eu me perdi aqui um pouco. O subestabelecimento, ele tem que ser expresso ou quando ele faz uma procuração, se mesmo não tendo nada dizendo que possa ser subestabelecido, a pessoa pode subestabelecer? Só pode subestabelecer se tiver sido expresso. Certo. Tá certo? Entendi. Gorete, aí, entendeu? Repita o exemplo. Oi? Repita o exemplo, por favor. Pronto, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Vou ver se eu tenho aqui um caderno aqui, né? Ó. Peraí, estou fazendo aqui, para você entender. Dá para ver eu aqui no caderno? Dá para ver? Eu dei uma procuração, tá? Para essa pessoa aqui. Aí eu disse assim: ó, você vai poder vender a minha casa, tá? Poder para vender. Ocorre que essa pessoa aqui cresceu os olhos e disse assim: não, essa oportunidade aí eu quero é comprar, mas como eu não tenho poderes para comprar, eu só tenho poderes para vender, eu vou nomear uma outra pessoa, tá? Para representar esse primeiro aqui. Entrou. E aí eu saio, eu deixo de ser procurador, né? E aí eu posso assumir a minha posição de interessado, de comprador.
quando eu faço esse subestabelecimento aqui, aparentemente, eu deixo de ser procurador. Só que o problema é que o parágrafo único diz que eu continuo, e a pessoa que subestabeleceu também, no caso, eu continuo com o mesmo impedimento, porque isso é fraude. Essa fraude aí, tá, é que gera o negócio anulável. Por quê? Porque, pela boa-fé objetiva, eu tenho que comunicar, por exemplo, a quem me otorgou poderes, que eu tenho interesse no imóvel. E se ele quiser me otorgar poderes para eu comprar também, tá tudo ok. O que eu não posso é fazer a relação triangular para fugir do meu impedimento e aparecer aqui linda e maravilhosa como compradora. Entendeu? Então, aquela famosa cruzeta, né? Você coloca uma outra pessoa na relação para disfarçar e, no final das contas, a proibição que recai sobre o procurador original, né, faz com que contamine essa relação e eu, como procurador original, não possa adquirir aquele bem por meio de alguém que teve poderes otorgados por mim, subestabelecidos por mim, tá? Então, diz. É porque eu tinha entendido de um jeito, mas aí agora, quando a senhora explicou de novo, acho que entendi de outro. Esse terceiro que apareceu aí, certo? Ele teve os poderes subestabelecidos ou ele teve o poder otorgado? Porque assim, tinha a pessoa... Subestabelecido. Presta atenção. Ó, Certo. eu sou a dona do imóvel. Do imóvel. Aí eu pego e digo, Lili, eu vou lhe otorgar uns poderes aqui para você vender o meu imóvel. Aí a Lili tem poderes para vender, não tem poderes para comprar. Aí a Lili vai dizer assim, mas esse imóvel está tão bom de comprar, mas eu queria comprar, mas eu não posso dizer para o vendedor que eu quero comprar, porque ele não me otorgou poderes. O que é que eu vou fazer? Para eu aparecer, para a Lili aparecer como compradora, a Lili pega, arranja um laranja, arranja um terceiro, vai lá, dá uma procuração para ele, um subestabelecimento para esse terceiro. Aí, na escritura, aparece lá o dono do imóvel, eu, representada pela pessoa subestabelecida e a Lili como compradora. Aparentemente, está tudo ok, só que não está. Entendeu? Entendi, mas o subestabelecimento, ele não poderia dar, já que ele não está impedido também, não? Não, ele dá um subestabelecimento para o outro vender. Aí como é que vai aparecer? Adelaide, representada pela amiga da Lili, entendeu? Vende o imóvel para a Lili. É isso. Ah, tá, agora entendi. Entendeu agora? Pois é. Entendi. Então, assim, questão do subestabelecimento. Quando o subestabelecimento está ok, ele gera obrigações para o representado, né? Mesmo que tenha sido praticada pelo subestabelecido, pela pessoa que subestabeleceu, tá tudo ok. Agora, quando acontece esse tipo de relação triangular, é que a gente tem uma irregularidade nesse autocontrato. E aí ela gera uma anulabilidade. Entendeu? Por conta disso. Aí o 118 chega e diz o seguinte: o representante é obrigado a aprovar as pessoas com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão dos seus poderes, sob pena de não fazendo responder pelos atos que a estes excederem. Se eu tenho poderes para representar alguém numa reunião de condomínio e está lá dizendo que eu posso votar para a cota ordinária, pode ser que como a minha procuração especifica que é para as cotas ordinárias, eu não posso votar cotas extraordinárias se forem postos em votação. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou tratando quais são os poderes que eu tenho. Eu tenho uma procuração, né? A minha irmã me deu uma procuração. Então, quais são os poderes que você tem? Os poderes são esses, estão aqui. Então, não é aquele negócio de, não está confiando na minha palavra. Tem negócio de estar confiando, não. É preto no branco, ó. Procuração. Tenho poderes? Está aqui. Quais são os poderes? São esses, né? São poderes para vender ou poderes para administrar?
são poderes para uma determinada circunstância ou poderes que são especificados por tempo? É poder para mexer no meu dinheiro? É poder para dispor dos meus bens? É poder para me casar? É poder para quê? E aí eu tenho que apresentar, e não é nenhum demérito ter que apresentar procuração, não, viu? É obrigação do procurador apresentar a procuração e o limite dos poderes que tem nessa procuração, tá? Vamos lá. Tá? Então, em relação ao contrato, né, fazendo uma sumarização, né, o mandato é um tipo de contrato, né, está lá previsto na parte especial. Ele, vamos dizer assim, ele se caracteriza por uma representação em que se outorga uma procuração, então a procuração é o instrumento do mandato. Dependendo do tipo de mandato, né, como no mandato em causa própria, é necessária a formalização escrita e por instrumento público. Nem todas as procurações precisam ser por instrumento público, mas algumas procurações são necessárias, sim, por instrumento público. Então, se você quiser, por exemplo, para representação junto ao INSS, o INSS não aceita procuração particular, só aceita procuração pública e com prazo máximo de 2 anos, tá? Então, nas demais situações, o instrumento pode ser particular quando não houver uma previsão expressa para instrumento público. Procurações muito amplas, muitas vezes, elas são menos nocivas do que procurações específicas. Então, procurações muito amplas, às vezes, só trazem poderes de mera administração de bens. Em relação a poderes específicos, por exemplo, para disposição patrimonial, para venda, você precisa ter lá uma cláusulazinha especificando que você está autorizando a pessoa a vender o que é seu, tá? Então, essa cláusulazinha é chamada de ad negócia. Mas não precisa estar escrito lá, não. Assim como a procuração que se outorga para o advogado, se chama procuração com cláusula ad judícia, né? Precisa ter os poderes. O nome é o de menos, né? O que precisa ter é os poderes. O mandato em causa própria está lá previsto no 683, no 685, né? E a questão do artigo 117 da anulabilidade quando você não usa da boa-fé, você não informa e não tem a autorização para realizar o chamado autocontrato, né? Então, só sumarizando aquilo que a gente já viu. Professora? Oi. Uma procuração para o advogado, para representá-lo no processo judicial, certo? Ela pode ser utilizada também para representá-lo administrativamente em outras coisas? Só se estiver escrito. Só se estiver escrito. Se disser que é exclusivamente judicial, aí não pode não. Se for uma defesa administrativa, ele tem que ter procuração expressa para isso. Né? Sabe onde é que muitas vezes eu vejo questão de procuração com falta de poderes? Às vezes uma pessoa faz um pedido, eu trabalho no serviço público, né? Então muitas vezes as pessoas fazem pedidos em nome de empresa, né? Então pede, sei lá, alguma coisa, né? O que seja, até às vezes para pagar alguma coisa, ou quer doar alguma coisa, oferecer alguma coisa. Aí a gente pede, olha, eu preciso para saber se a proposta pode ser feita por quem está propondo, né? Eu preciso saber se essa pessoa tem poderes para representar essa empresa. E às vezes ela não é um sócio, mas ela tem uma procuração da empresa. E aí ela tem uma procuração para um monte de coisa, mas não tem procuração para doação. E aí você vê, falta poderes, né? Então, os poderes, se você precisar de poderes específicos para alguma coisa, você tem que indicar, apontar. Se a sua procuração vem lá naquele padrãozinho só para o advogado e é para uma questão judicial, infelizmente você não vai poder utilizar essa mesma procuração para um processo administrativo disciplinar se você tiver que levar ir com seu cliente lá numa audiência de processo disciplinar que é no âmbito administrativo,
Então, você tem que ter poderes específicos para isso. Vamos lá. Então, em caso de conflito de interesse, né? Havendo conflito de interesse. Então, o artigo 119 é aquele negócio que eu falei do conflito de interesse de Estado nos dois polos, como representante e como representado, né? Então, é anulável, como representante e como interessado no negócio, né? Então, é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. É exatamente isso. Vai que o proprietário do imóvel, que outorgou poderes para você vender, não se incomodasse que você comprasse, né? Mas vai que ele queria que você vendesse, mas não queria que você comprasse. Então, tudo tem que ser transparente, né? Para que não gere a anulabilidade do negócio. E quanto tempo tem, né? 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear essa anulação previsto neste artigo. Bom, e em relação à representação voluntária, né? O artigo 120, ele diz o seguinte: os requisitos e os efeitos de representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Está lá, quando falar de inventário, ele vai falar do representante. Quando falar de incapacidade, ele vai falar do representante. Então, vai estar espalhado em várias partes do código. E, no caso, os da representação voluntária são os da parte especial deste código, ou seja, quando tratar da parte de contrato de mandato, lá em Direito Civil 3, quando vocês forem estudar os contratos, esse contrato de mandato está lá entre os tipos de contratos, os contratos em espécie, que vocês vão ter a oportunidade de abordar, tá certo? Então, assim, a representação legal, ela vai depender do que a lei diz, e a representação voluntária, ela vai depender das regras estabelecidas para o contrato de mandato, na medida daquilo que seja obrigatório e naquilo que possa ser disponível, né? Que as partes possam dispor. Ok? Em relação à representação, a gente finaliza, né? Finalizando já hoje. Aí é o seguinte, vamos ver aqui. Está aparecendo para vocês alguma coisa agora? Ah, não, professora. Nada, nem eu. Aparecendo só A senhora tá. Agora apareceu a Rafaela. Eu estou bem grandona. Olha, eu só vejo só as fotinhas de Instagram de vocês aqui, viu? A única que tem coragem mesmo é a Gorete, que fica aqui ao vivo e a cores. O restante eu só vejo as fotos produzidas, tiradas nas festas, nos casamentos. Professora, a minha a foto tem. senhora não ia ter interesse em ver, não, professora. Melhor deixar a câmera desligada. Pelo menos nesse momento a gente tem que estar decente, professora. É Porque mesmo, o resto do dia é de pijama, é de jogada, ou então roupa de fazer exercício. Roupa de mendigo, roupa de mendigo. Quem não peraí, não acredito, não. Vocês desarrumaram em casa. O meu problema são as olheiras, viu? Que eu tô... Meu problema são os cabelos brancos e eu não sei que tanto cabelo novo é este. Eu não sei vocês. Meu povo, olha, eu passo o dia com o cabelo amarrado, mas eu nunca vi tanto cabelo no chão aqui em casa. Me deixa desesperada. Aqui em casa também. Também. Eu disse que depois da pandemia eu vou ficar careca, porque de tanto cabelo. O chão é escuro, mas eu acho que o meu cabelo. De tanto cabelo que cai. Sabe o que eu acho? Eu acho que os cabelos que a gente perdia no meio da rua, que caíam por aí, tá tudo caindo dentro de casa. Meu povo, é o dia todinho. Eu não posso passar a mão nos cabelos. Eu vou ficar careca. E olha que assim, não tô pintando, não tô fazendo nada, não tô agredindo, mas também não tô cuidando de jeito nenhum, né? Também tem esse detalhe, né? Professora, é os cabelos com saudade de química. É o vício. Não, só pode mesmo, só pode ser o vício. Eu só sei que os bichinhos estão tudo caindo.
E aí o dia todinho eu juntando cabelo no chão. É E a as Lídia? vassouras E o tudo mais cheio engraçado. de cabelo. É. E o que eu acho mais engraçado é que o cabelo é 24 horas preso. Eu não O entendo meu como é que cai também. tanto cabelo assim, o cabelo tá preso. Não, eu já boto 2 ligas, uma liga no cabelo e outra liga no rabo, assim, sabe? Para poder não ficar se desprendendo, mas eu não sei o que é isso, não. Eu acho que é os cabelos que a gente perde no meio da rua aí, que tá tudo caindo dentro de casa. A gente vai Passei ficar a careca. máquina, foi mais negócio, professora. Ei, apareceu para vocês alguma coisa? Só a senhora de batom. Só eu de batom? Meu Deus do céu, esse negócio aqui, ó, o bichinho tá bem aqui, prontinho, e eu não tô conseguindo botar ele para aparecer. Peraí. Vou eu tentar de novo aqui. Eu já tinha deixado Professora, ele no eu vi uma reportagem tão fofa, sabe? Oi. E o que era? Não foi no encontro, que teve uma professora que ela não era tão assim, ela não tinha muita habilidade com essas aulas que a gente está tendo nova, De né? tecnologia, tecnológicas, assim. Tu viu, Érica, essa reportagem? De Mas nada o que essa hora. que a Aí, coitada... então, a bichinha, ela não conseguiu, né? Ela teve um momento que acho que ela pagou a aula, assim. Só sei que teve um gesto dos alunos dela que todo mundo ficou apoiando ela. Porque Mas é porque é aquela coisa, né? Ninguém nasce sabendo, né? Não, eu vou te dizer, viu? Não tá fácil não, viu? E vou lhe dizer, ó, eu deixo tudo prontinho aqui, ó. Eu abro 2 janelas e aí eu olho para ver se o negócio está compartilhando direitinho, se está aparecendo a segunda tela. Aí ele estava aparecendo as 2 telas bem direitinho. Aí quando eu vou abrir o outro, aí ele diz, não, não está. Aí eu fico aqui tentando, eu estou conversando com vocês, mas estou tentando aqui ver se o negócio aparece, sabe? Eu acho que eu vi esse negócio dessa reportagem aí. Era uma senhora bem velhinha que ela queria dar o melhor para os alunos, aí não conseguia fazer direito e começou a chorar durante a aula. Aí meu todo Deus do mundo céu. se solidarizou com ela, professora, porque eu acho que nessas épocas a pessoa tem que ter, né, assim, aquele sentimento que ninguém nasce sabendo. Só quem nasce sabendo é robô. E ela ainda falou, quando ela estava chorando, ainda falou que estava sentindo, não era nem tanto por estar errando, não estar conseguindo se adaptar, era mais pela saudade que ela dava aula há mais de 25 anos, não sei o que, tinha um negócio assim. Ai, gente, mas realmente eu vou dizer uma coisa, ó. Sala de aula é muito bom, assim, você tá ali presencialmente com os alunos, é muito bom. Assim, não que eu não tenha me adaptado a isso aqui. Agora, tem horas, por exemplo, agora eu estou tentando colocar outra tela e não está aparecendo nem, pelo amor de Deus. E olha que a outra tela está bem prontinha aqui do lado, do tamanhozinho que é para ser. E o negócio não é porque tem que, tipo, tirar o compartilhamento da anterior para poder compartilhar. Agora vai aparecer. Desapareceu? Olha aí. Tá. Não. Mas quer que eu diga uma coisa para vocês? O que eu fiz Apareceu agora... aqui. Apareceu agora, não foi? Ó, Apareceu. Começou a querer aparecer, mas Apareceu a parou. tela da senhora, mas não slide. Era para aparecer o slide? slide está aparecendo, não? Não. Não. Tá aparecendo, Tá aparecendo tipo o Google a Chrome página, aqui. a página da Oh, internet, meu com as Deus, abas tudo peraí. abertas. Pronto, Peraí. mas agora é só. Mas a Vamos gente ver tá aqui. vendo o seu computador, a sua tela. Agora é só a senhora. Não acredito, Só a não. senhora Vocês estão vendo a no minha... slide, não? Vocês estão É. vendo a bagunça que é na frente da minha tela? Não, tá tudo Vocês preto. têm noção. Não, tá. Não, dá para ver todas Peraí. as abas que a senhora está aberta. O seu Tem e-mail, do WhatsApp, curso do e-mail, demonstrativo, recurso, Ixi, Maria, uniforme, tá aqui, ó, WhatsApp, e-mail, recurso especial, uniforme, Laboratório. laboratório. Eita! O pior é que eu não sei tirar mais agora desse negócio aqui que eu botei aqui para compartilhar. É. Foi igual. Tirou agora? Peraí. Aqui. Tirou. Pronto. Tirou. Não tirou? Voltou para a senhora. Pois é. Meu povo, eu acho que... Professora, eu acho que é porque a aula não quer ser finalizada. Quer não. Tô vendo que ó, tudo que eu tô fazendo é o que eu faço normalmente.
E ele não está dando certo. Eu tenho que já sair. Não, tá certo. Já são 18h53. E para começar um outro assunto sem e passar 2 segundos, no menor sentido, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, começar para poder interromper a gravação, né? Então vamos lá. Tchau.